Eu vou falar um pouco sobre o materialismo, que Karl Marx fala aqui. O materialismo ele está ligado com a realidade material das pessoas, ou seja, a sua história. Por exemplo, a realidade de quem nasceu na classe burguesa vai ser totalmente diferente da realidade de quem nasceu na classe proletária. Bom, explicando um pouquinho sobre a história, o materialismo histórico ele vai ser transformado a partir da dialética, que é a contradição, o conflito que existe na sociedade. E justamente essa contradição entre a classe proletária e a classe burguesa, que a gente vai ter uma ideia sobre a sociedade. E Karl Marx fala que a superestrutura, que é a que está acima da pirâmide, que ela é constituída pelos burgueses, e a parte da base inferior da pirâmide ela é constituída pelo proletariado. E ele vai dizer que uma ideia vai ser dominante à outra. Então, a ideia dos burgueses vai ser dominante à ideia do proletariado. Uma ideia vai dominar a outra. E também, segundo Karl Marx, a classe proletária ela é totalmente alienada pela classe burguesa. Eu vou falar um pouco sobre a origem da dialética. Na verdade, a dialética ela vem do grego, e na antiguidade a dialética ela significava a arte de chegar à verdade por meio da identificação das contradições. Então, a dialética ela foi entendida antes mesmo de Karl Marx, na Grécia Antiga, como a arte do diálogo. E Sócrates e Platão são filósofos que empregam muito bem esses conceitos na sua filosofia. Para o pensamento marxista, importa descobrir as leis, os fenômenos cuja investigação se envolve. O que importa é captar perfeitamente as articulações, os problemas em estudo, investigar as evoluções, compreender as conexões sobre os fenômenos que os envolvem. E isto, para esse pensador, só foi possível a partir da reinterpretação do pensamento dialético de Hegel. Bom, o nosso trabalho é sobre o marxismo e eu vou começar explicando um pouco sobre o livro Capital, que é a principal obra de Karl Marx. Bom, Capital é um conjunto, na verdade é um conjunto de livros, sendo que o primeiro ele foi escrito em 1867 por Karl Marx e constitui uma análise do capitalismo, uma crítica econômica política. Neles existem muitos conceitos econômicos complexos, como mais-valia, como capital constante, capital variável, e uma análise sobre o salário, ou sobre a acumulação primitiva. Resumindo, sobre todos os aspectos do modo de produção capitalista, incluindo também uma crítica sobre a teoria do valor do trabalho de Adam Smith. Eu vou começar introduzindo um pouco, falando sobre o que é o marxismo. Na verdade, o marxismo ele é entendido como um conjunto de ideias desenvolvidas com base nos estudos de Karl Marx, que oferece uma análise social, principalmente o conflito de classes, que é uma teoria sobre a evolução da sociedade, compreendendo principalmente o capitalismo. Mais concretamente, é uma análise socioeconômica sobre as relações entre as classes e os conflitos sociais, a partir dos estudos do materialismo histórico e dialético, que a gente vai falar um pouco, a teoria do valor do trabalho, como a burguesia, o proletariado, mais-valia, e a estrutura e a superestrutura, que Karl Marx explica. Bom, continuando a ideia de Karl Marx, ele define o marxismo histórico. Para a gente compreender um pouco o materialismo histórico, a gente tem que ter ideia de dois temas: infraestrutura e estrutura. A infraestrutura, basicamente, ele vai definir como a base material. Mas o que é isso? Segundamente ele, a base material fica na base da pirâmide, ou seja, todas as ideias que movem a sociedade, por exemplo, política, as instituições, as empresas, têm a ver diretamente com as relações de capital e as relações de produção. Já a estrutura, basicamente, ele vai definir que é tudo que não faz parte da infraestrutura. Por exemplo, ele vai definir que a estrutura são as instituições, são as escolas, são as empresas, é tudo aquilo que por influência da infraestrutura gerou. Ou seja, para Marx não adianta você dizer que a
estrutura é mais importante do que a infraestrutura. Não. Pelo contrário, ele vai dizer que a estrutura é subordinada à infraestrutura. Prosseguindo, basicamente a gente vai entender que, para ele, as relações econômicas movem a sociedade. Basicamente, ele acredita que tudo o que a sociedade faz é relacionado às relações econômicas, certo? Nada é mais importante que as relações de produção. Para Marx, não adianta dizer que a política, que a religião é mais importante que as relações econômicas. Não. As relações econômicas influenciam diretamente a política, a religião e etc. E tudo é influenciado por relações de capital. Ou seja, para Marx, tudo, basicamente tudo, tem influência do capital. A partir da estrutura e da infraestrutura é o que a gente denominamos de materialismo histórico, certo? Prosseguindo, ele vai desenvolver a teoria valor-trabalho. Mas antes da gente compreender essa teoria, é bastante importante a gente compreender dois conceitos simples que podem ser totalmente diferentes: o preço e o valor. O preço, basicamente, a gente define um preço de um produto. Por exemplo, o álcool, certo? O álcool ele tem o preço dele de acordo com as dificuldades de produção, os desafios, o tempo e a mão de obra necessária para produzir esse álcool, certo? Já o valor é a importância da mercadoria, ou seja, totalmente diferente. Porque uma coisa é você destinar o preço, outra coisa é o valor agregado que esse produto tem, certo? Basicamente, ele vai dizer que o preço é movido pela quantidade de trabalho necessário de um produto, já o valor é a importância do bem. Para finalizar, ele vai dizer que o trabalho gera valor à mercadoria, ou seja, o trabalho que foi desenvolvido nessa mercadoria é que gerou o valor dela. Basicamente, ele vai dizer isso. Um papel bastante importante dos estudos de Karl Marx, sem dúvida, a gente tem que prestar bastante atenção nesse quesito, é o termo da burguesia, certo? Ele basicamente vai trabalhar as classes sociais, mas a burguesia ele vai inferir muito mais especificidade. Dois termos que a gente vai estudar com a burguesia. Primeiro, alienação e segundo, ideologia. Alienação, para ele, consiste em perda da consciência do trabalhador no processo produtivo. Basicamente, ele vai dizer que a alienação é quando o trabalhador, que muitas vezes desenvolve um mesmo trabalho durante tempo, perde a noção de um trabalho. Por exemplo, vamos supor uma fábrica de calçados. Aquele trabalhador, ele só faz colar a sola do sapato. Segundo Marx, ele diz que a alienação é quando o trabalhador perde a noção do trabalho completo daquele determinado produto ou mercadoria que ele está produzindo. Já a ideologia vai ser uma consequência da alienação. A ideologia vai ser praticamente imposta pela classe burguesa para permitir assim ou permear a alienação, certo? A ideologia basicamente vai ser um conjunto de mentiras, ideias desenvolvidas pelo burguês para garantir a dominação do proletariado, ou seja, os trabalhadores. Aqui, por exemplo, a gente continua com a charge que o trabalhador ele está dizendo que vai se aposentar e o único desejo dele é chegar no final, que ele trabalhou durante 30 anos, e chegar ao final dessa linha de produção. Ou seja, a gente percebe que ele, mesmo fazendo aquele serviço durante 30 anos, ele perdeu a consciência completa do serviço que ele desempenhou durante toda a sua vida. Bom, para dar início, eu vou dar uma introduzida do que estava acontecendo no século XIX. No século XIX, estava existindo uma intensificação industrial. A sociedade estava ficando cada vez mais dividida e desigual, e os pensamentos também estavam divididos. De um lado estavam os defensores da modernidade. Eles também defendiam o capitalismo e a industrialização. Era do lado mais liberal, pensamentos criados a partir da teoria de Adam Smith, né? Já do outro lado tinha as doutrinas sociais, ou doutrinas socialistas, como algumas pessoas gostam de definir. Esses pensamentos eles eram voltados mais para o lado de Karl Marx. Deu início às ideias marxistas.
Então, entre as classes sociais, a gente pode destacar duas classes que se destacaram, como a burguesia e o proletário, ou o operário, né, como algumas pessoas gostam de definir. A burguesia, ela era a dona dos meios de produção, ela que detinha do capital, né? Então, elas contratavam pessoas para trabalhar lá. E quem eram essas pessoas? Os operários. Na definição capitalista, ela é vista como a classe dominante, né? Mesmo sendo a minoria, ela é vista como a classe dominante. O proletário ou o operário, ele é aquele que vende a sua mão de obra, é aquele que não é dono dos meios de produção e ele precisa vender a sua força de trabalho para poder sobreviver. E ele vende a sua força de trabalho para quem? Para os donos do meio de produção, ou a burguesia. Na visão capitalista, o proletário ele é visto como a maioria e é aquele que recebe um salário e que tem um patrão. Dentre isso, a gente pode falar sobre a mais-valia. O que era a mais-valia? A mais-valia ela é entendida como o processo de um trabalho em que é extraído o lucro, né? E esse lucro ele não é dividido com o trabalhador. Ele é apenas do dono daquela empresa, daquela indústria. E ele também pode ser retirado com o aumento do trabalho ou o aumento do ritmo do trabalho. Aí entre a mais-valia existe a absoluta e a relativa. A absoluta, o lucro é obtido através das horas excedentes de trabalho, que aumentam a produção. E a relativa, o lucro é obtido através da incorporação da tecnologia, que também aumenta a produção sem exceder a carga horária, ou seja, uma era do tempo de trabalho e o outro era sobre a tecnologia, que a tecnologia a gente sabe que ela acaba facilitando, né? Então, era mais produção com menos tempo. Agora vamos falar do valor de uso. O valor de uso. O valor de uso é algo que a gente acaba satisfazendo a nossa necessidade, né? A gente compra algo porque está satisfazendo a nossa necessidade. Às vezes pode ser uma necessidade pessoal, às vezes é um interesse, né? Já o valor de troca, ele vem dependendo das relações sociais, porque você vai ter um objeto e você vai querer fazer a troca daquele objeto, mas você vai precisar de alguém que tenha o objeto que você queira fazer a troca e que aquela pessoa também esteja interessada no seu objeto. Ela depende da relação social, é medida pelo tempo de trabalho que é utilizado para produzir a mercadoria. Como assim? Você acaba definindo o valor de trabalho nela, né? Quanto tempo que foi demorado e tal. Aí entra o fetichismo. O feitiçaria, ele não viabiliza, ele não leva em consideração as relações metafísicas. O que é isso? É, é as relações de produção que foram envolvidas naquele produto. Ou seja, quem fez, quanto tempo fez, se aquele trabalho foi escravo, se aquele trabalho demorou quanto tempo, se aquele trabalho realmente foi recompensado como deveria, ele não vê isso. Ele faz como se o produto ele fosse independente da capacidade de produção. Ou seja, como o produto se fizesse sozinho, como se o produto tivesse uma vida própria, né? Ele como se ele surgisse sozinho. Então ele não viabiliza o trabalho feito para aquele produto existir.